Bom, temos uma convidada aqui, a Patrícia Barbosa, coordenadora do Serviço de Famílias Acolhedoras. Patrícia, prazer em recebê-la aqui, viu? Seja bem-vinda. Muito obrigada. Boa noite para vocês. Nos conhecemos, né? Nós três, aqui no programa do Dutra, o Almanac, né? Da Rádio Educadora, a gente conversou lá, você falou... educativa. Você viu que ele já sente até a minha respiração, né? Ela me puxa a orelha de longe, viu, Dutra? E que vai ao ar todo domingo, né? Isso. Inclusive até tem uma participação, né, de uma ouvinte que ligou para nós aqui, acompanhou, muito obrigado pelo carinho, viu? Acompanhou o programa, acompanha sempre e elogiou a nossa conversa, que foi pouca, né? De 1 hora sem parar, né? Teve intervalo, teve música. Não teve música nenhuma. E o tempo passou. E o tempo passou muito rápido, bom, né? Foi rápido. E a Patrícia veio justamente para a gente conversar um pouquinho sobre esse projeto, que é muito interessante, e você de casa, porque a gente... O factual que a gente chama no jornalismo, a gente apresenta as matérias policiais. E na grande maioria das vezes, envolvendo adolescente e criança. E a gente sempre questiona aqui, puxa vida, né? Será que não tem projetos? Está faltando projetos? Tem que ter mais projetos? E aí o Dutra, com a sensibilidade dele, né, nos chamou para uma conversa junto com a Patrícia e a gente ficou a par, né, de um projeto tão interessante que eu... Assim, de sopetão eu já falo, esse projeto tem que ser ampliado na nossa cidade e para outras cidades. Então eu queria que você falasse um pouquinho para nós, apresentasse para quem está em casa, sobre esse projeto, Patrícia. O Serviço de Famílias Acolhedoras, ele trabalha com famílias que se disponibilizam a acolher crianças ou adolescentes no período em que essas crianças estão afastadas por medida judicial da sua família de origem, né? E aí, nesse período, nós trabalhamos com a família de origem para que ela possa se fortalecer e receber essa criança de volta. Normalmente, essa criança ela é retirada da família de origem pela ocorrência de violações de direitos, né? Você pode, Patrícia, só para a gente, não diretamente contar o que aconteceu, mas algumas situações para a gente compreender, que tem em casa compreender, né? Que são situações para a gente... Crianças estão nessa situação Por que o juiz ele resolve, ele tira a criança dali como medida protetiva, obrigado, para quem está em casa entender. A criança ela só é retirada após um trabalho que é realizado pela rede de serviços, pela rede socioassistencial. E só ocorre a retirada da criança quando existe a violação séria mesmo. Então, são 5, a divisão das violências que podem acontecer são 5, né? É o abandono, a negligência, a violência sexual, a violência emocional ou a violência física. Então, e muitas vezes essas violências elas vêm associadas. Não é uma única, né? Então, em alguns casos ocorre a violência física, a emocional, né? O abandono, a negligência, às vezes elas vêm associadas. E aí, depois de um extenso trabalho da rede de serviços, da rede socioassistencial, e não se consegue a melhora da situação, então é que o juiz acaba tomando essa decisão da retirada da criança da família de origem. Porém, em alguns casos, a gente percebe que basta o fortalecimento dessa família, da capacidade de proteção e de cuidado dessa família, para que a criança possa retornar. Muitas vezes ela não retorna naquele ambiente onde ela sofreu as violações, mas ela pode voltar na família extensa, que é o caso de uma avó, uma tia, uma prima. Não volta, né? Para a família ali. Ela pode retornar para a família consanguínea, né? Ou até para a família ampliada. De repente existe uma madrinha, uma vizinha que se afeiçoa a essa criança e tem condições de oferecer a proteção integral, né? E como é que funciona essa questão da família acolhedora, né? Então, essa criança ela é tirada dessa situação, né, de risco, muitas vezes, e é encaminhada daí. Como é feito o trabalho dessa família acolhedora para depois ela poder retornar para a família de origem? A família acolhedora são famílias voluntárias que procuram o nosso serviço e aí eles passam por uma série de intervenções psicossociais da equipe técnica para que haja uma formação e que aí eles se tornem aptos ao acolhimento familiar. Essa família ela vai passar por atendimentos individuais, por atendimentos familiares, por visitas domiciliares,
E por encontros de capacitação, que por sinal nós estamos iniciando um agora, nesse momento, lá nas dependências da PASCA, nós estamos iniciando os encontros de formação com 2 famílias acolhedoras, que pretendem ser famílias acolhedoras. Né? Então, a família, ela se predispõe a estar junto com o projeto, acho que é de suma importância, né, a família. Exato. Né? Então, a equipe que faz parte, né, dessa organização, ela faz um trabalho com essa família que vai ser acolhedora e ao mesmo tempo aí faz-se cumprir a ordem judicial. Exatamente. Aí a criança, ela é acolhida por essa família, né? Isso. Então, hoje está começando um curso de novas famílias. Exatamente. E ainda dá tempo, de repente a gente conversando aqui, tem alguém que está em casa, fala assim, puxa vida, eu queria, né, participar de um projeto como esse. Com certeza. E ceder a minha família também a uma criança. Como é que faz, Patrícia? Basta procurar o serviço para realizar a inscrição, para receber maiores orientações, né? O serviço fica na Avenida Independência, 1146, ou pode ser acessado pelo telefone 34265935. Tem um número aí, vai colocar para nós também. Deixa o número da tela, daí fica mais fácil também. As pessoas poderem ligar mais informações. Agora, essa família acolhedora, ela de maneira alguma ela vai adotar essa criança. Não. Essa criança, o trabalho todo que é feito com as 2 famílias, tanto a acolhedora quanto a de origem, é para que essa criança possa retornar para a família dela. Exatamente. A família acolhedora, ela vai surgir no momento em que essa criança mais precisa. Então, ela vai servir de suporte para a criança, mas também ela vai servir de referência para a família de origem. Então, a família de origem, ela vai poder se apoiar nessa família e compreender aquilo que faltou ela fazer e que a família acolhedora conseguiu cumprir, né? Então, nesse sentido, a família acolhedora, ela entra como uma parceira até da equipe técnica, né? Nesse trabalho com a família de origem, ou família extensa, ou ampliada, né? Dependendo da situação. Agora, tem um prazo para essa criança ficar com a família acolhedora? Sim, é um prazo determinado, né? Ele está estabelecido no Estatuto da Criança e do Adolescente e a criança ela pode ficar acolhida até 2 anos, até 2 anos. Né? E há um contato, Patrícia, é legal a gente esclarecer isso, entre a família acolhedora e a família de origem ou não? Como é que é feito isso? Existe a possibilidade de contato, mas ele só ocorre quando é de comum acordo, né? Tá. E quando os técnicos do serviço compreendem que é possível essa aproximação e que isso pode ser um benefício para a criança, porque o objetivo principal do serviço é o maior interesse da criança. Então, se os técnicos perceberem a possibilidade de que isso vai atingir prioritariamente a criança, então pode ser feita a aproximação. Mas não necessariamente ela vai ocorrer. E o resultado, eu queria que você falasse um pouquinho para nós, né? Porque quem está em casa está achando, eu achei assim, muito interessante, porque a gente não pensa a situação, né? De repente são situações, por exemplo, você tem aí uma mãe que é totalmente ausente, uma família ausente, essa criança ela está praticamente aí 12 horas na rua. E aí o perigo que a rua oferece, né? Exatamente. Você tem desde aí o perigo direto, como um acidente que possa acontecer, e um perigo aí pelo crime até mesmo. Como é que é o entendimento assim dos pais para começar a entender, puxa vida, mas a que ponto que eu estou abandonando? Porque eu acho que acontece também da família, o responsável não perceber. Como não estou abandonando? Né? Isso para mim não é abandono. Exatamente. Nós tivemos, inclusive foi o nosso primeiro caso, né? A genitora era a agressora e o genitor, ele tentava proteger a criança da forma como ele conseguia. Ele não se atentava às violações que estavam acontecendo. Essa criança, ela não sofria violência física, mas ela estava exposta a uma série de situações que a violavam, que violavam seus direitos também. E aí, quando essa criança é acolhida, chama atenção para a situação, né? E o genitor olha para isso e ele consegue se avaliar, né? E refazer o seu percurso em relação a essa criança. Então, e nesse caso, a família acolhedora foi primordial, porque houve a aproximação das duas famílias. Das duas famílias. Perfeito. E o genitor teve na família acolhedora o respaldo até para compreender o que ele precisava fazer. Foi muito importante. Hoje a criança já retornou. A família de origem. Ela vive com o genitor, a genitora foi afastada, ela não tinha condições
não houve um movimento positivo da genitora em prol da criança, né? Então, houve o afastamento judicial, inclusive, Sim. né? E o genitor vive com a criança e a criança está muito bem. E nós temos vários casos em que o desfecho acabou seguindo por esse caminho. Agora, desculpa, Mônica, a questão que eu acho interessante no caso é você primeiro tirar a criança e colocar ela numa situação... Um ambiente familiar. Mas eu acho que o resultado aí, até nesse caso, é ter como espelho uma família. Que por vezes a família está abalada, talvez a pessoa não tenha nem consciência do que seria uma família, de alguns princípios, né? A gente vê que não tem princípio, não compreende, né? Eu já presenciei por vezes a mãe abrir mão do adolescente, da criança, onde a guarda, a polícia militar o conduziu por tráfico. Não quero nem mais saber. Quer dizer, é difícil de compreender esse tipo de ação. Mas, porém, talvez a pessoa não tenha mesmo, vou colocar dessa maneira, não sei se é isso, Patrícia, mas um ensinamento do que é ser mãe, do que é ser pai, do que é ser um responsável. Muitas vezes não teve um modelo. Não teve um modelo, isso. O que nós isso. percebemos é uma reprodução de padrões. Exatamente. Né? Então, aquela mãe que sofreu violação de direitos, ela acaba violando os direitos dos filhos, né? Ou aquele pai que sofreu abuso sexual, isso é comprovado, né? Ele acaba sendo um abusador futuramente. Então, é uma regra ascendente, né? Você vai passando filho, então, neto e vai... O serviço entra com o objetivo de estar rompendo esse ciclo, né? E oferecendo uma nova alternativa para essa família de origem, caso a família de origem realmente tenha o desejo. Né? Algumas famílias de origem a gente percebe que não é possível e aí nós partimos para a família extensa, para as outras opções que nós temos. E no caso, se nem na família extensa, né, for possível, né, essa criança voltar para a família, aí o que é feito? Então, em último recurso, a criança é disponibilizada para adoção. Mas esse é o último recurso. E aí, mesmo nesse caso, a família acolhedora não tem o privilégio, a prioridade na adoção. Mas agora, Patrícia, quando essa criança volta para a família de origem, ela ainda continua tendo contato com a família acolhedora? Ela pode ter. O contato pode ser mantido. O contato pode ser mantido e deve, porque houve um vínculo afetivo, né? E aí é mais um ensinamento que a gente está promovendo, né? Porque os vínculos afetivos, eles não devem ser rompidos assim. A gente não deve abandonar as pessoas que foram importantes na nossa vida. Então, se mantém esse vínculo. De acordo com cada caso, nós estudamos como isso pode ser feito, né? No caso, esse caso que eu contei, o genitor mesmo leva a criança para visitar a família acolhedora. Mas outros casos... Eles acabam tendo, né, também. Cria-se um elo, né? Esse elo. Outros casos onde não há aproximação, então o serviço promove os contatos por um período, né, até 6 meses, nós continuamos promovendo, né, e auxiliamos para que isso continue ocorrendo. Agora, nesse curso preparatório, já é possível definir se aquela família, né, tem as características aí para ser uma família acolhedora? Sim, sim. Como nós trabalhamos com essa família por um período de, em média, 2 a 3 meses, né, que nós realizamos os atendimentos individuais, realizamos os atendimentos familiares, as visitas domiciliares, e aí vamos para os encontros de formação que ocorrem em grupo, a gente consegue perceber muito dessa família e até realizar algum outro encaminhamento. Por exemplo, né, a família pode não ter a disponibilidade para o acolhimento familiar, mas sim para um apadrinhamento. Né? Então, ela teria um vínculo com outra criança também. Então, são recursos que existem e as pessoas podem estar usufruindo e se beneficiando também, porque uma coisa importante que essas famílias nos colocam é que quem sai mais beneficiado são as famílias acolhedoras até do que as crianças. Verdade. E eu também não tenho dúvida disso também, né? Porque a família acolhedora está sendo exemplo e modelo para essa criança e para essa família também de origem. E tirar a criança de uma situação de violação e você ver a criança se desenvolvendo plenamente após a sua intervenção, não há o que pague. Isso é perfeito, né? Tem idade mínima para as crianças? Como é que é isso? É de 0 a 18 anos, né? Tá. Pode ser criança ou adolescente. Atualmente, no serviço, nós temos famílias que acolhem
crianças, né? A família acolhedora, ela pode fazer a opção Mas é pela pelo demanda, perfil. pela procura da família acolhedora, não pela demanda de crianças que necessitam, né? Mesmo porque atualmente nós não temos famílias acolhedoras o suficiente para atender a demanda, né? Nós temos, o projeto ele é recente, o serviço foi implantado em outubro de 2013. Quem faz parte do projeto? É uma iniciativa municipal da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social, em parceria com uma entidade que é a Pastoral do Serviço da Caridade APASCA. Perfeito. Então, para quem quiser mais informações, passa novamente os contatos, né? Telefone, e-mail. Isso. 3426-5935 ou por e-mail famíliaacolhedorapiracicaba@yahoo.com.br. Perfeito. Patrícia, muito obrigado. Eu que agradeço. E a gente está à disposição aqui para divulgar e também trazer mais famílias acolhedoras, que a gente possa aumentar cada vez mais esse projeto, que eu me sensibilizei muito com esse projeto. Acho que é um projeto que ele dá um resultado muito positivo. Principalmente que eu enxergo, além da criança, que é o fundamental, mas a família, né, ela começa a entender o trato e se espelhando na outra família acolhedora, começa a entender como é que é o trato que deve ser tratado a criança e a atenção. Patrícia, obrigado, viu? Obrigada, mais uma vez. Eu que agradeço. Muito obrigado.